E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos chegando em mais uma semana com mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamento. Muita conversa, muita descontração, energia lá em cima e muito conteúdo para você também que nos assiste. Comigo, a cerimonialista Patrícia Lima, o fotógrafo de casamentos, Lauro Maeda, e um convidado, como tem sido aqui todas as semanas, no nosso Pode Beijar mais do que especial. Porque o tema, Patrícia e Lauro, nesta semana, é música para festas de casamento. E o currículo dele não é fraco. Não é fraco, é interessante. Não é fraco, não. É para festa de verdade. Saxofonista, produtor, diretor musical, uma inspiração para muitos músicos no país e fora dele também. Explico por quê. Porque já se apresentou em mais de 10 países em festas de casamento. Poderíamos dizer que é um cara com muito fôlego, né? Muito fôlego. Breno Moraes, é um prazer tê-lo com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez, carioca de nascimento, né? Nasceu lá no Rio de Janeiro, mora em Petrópolis e está de novo aqui em Santa Catarina. E não a passei, veio trabalhar novamente, aproveitou e já deu uma passadinha aqui também no nosso estúdio, no nosso Pode Beijar. Um prazer tê-lo com a gente aqui. É isso, Rafael. Obrigado, Laura, Rafael, Patrícia. Para mim, o prazer é todo meu fazer parte dessa grande coisa, né, que está sendo Pode Beijar aí. Obrigado. Um saxofonista que se apresenta em festas de casamento. Como é que começou tudo isso? Como é que se deu esse casamento, com o perdão do trocadilho? É assim, a história é um pouco longa, mas vou tentar sintetizar ao máximo aqui. Eu fui menino cantor lá em Petrópolis, cantei no Coral dos Canarins. Então, sempre tive a vida integrada à música. Meus pais também são músicos e tal. Eles decidiram, Breno, você que vai estudar música aí mais a sério. E daí estudei música no coral, cantei durante anos no Coral de Canarins, uma música clássica e tudo mais. Então, é aos teus pais que a gente tem que agradecer, né? Sim, eles estão responsáveis. São os culpados. Obrigada. É isso aí. E aí, com coro, eu rodei muito, assim, já fazendo o que eu faço hoje, né? É muito legal porque eu rodo o mundo aí fazendo festas, mas com coral eu já fazia isso. E aí, para ser mais específico, a coisa do casamento, eu comecei a trabalhar com muita coisa dentro da música, né? Então, eu tocava chorinho, jazz, tocava música clássica, a vida de um músico mesmo, flautista e saxofonista. Então, eu sou nascido ali na cidade de Petrópolis, acaba sendo um ambiente efusivo ali de música, muita cultura musical na cidade. E eu sempre fiz muita coisa, sempre sobrevivi de música, vivi de música e sobrevivi num país como o nosso, é difícil e tal, e eu conseguia. Até que eu tocava no receptivo dos casamentos. O casamento chegou para mim um pouco na cerimônia e também no receptivo. Aí um noivo, ele falou que teve em Ibiza e ele viu um saxofonista tocando com o DJ, e ele tentou trazer esse cara e não rolou, esse cara não tinha agenda. E daí, naquela correria que vocês estão bem acostumados ali, nessa hora vocês estão correndo igual uns loucos, né? Que é o quê? A saída da cerimônia para a chegada na festa, claro, né? Então os noivos chegaram e eu estava ali já com sax para fazer o receptivo. Então foi quando ele falou, olha, já até falei com a cerimonialista, toca com o meu DJ. Aí, detalhe, eu odiava DJ. Eu odiava. Foi na fogueira, toca ali. Odiava música eletrônica, cara. Assim, odiava. A minha praia era jazz, era bossa nova, chorinho. Não cabia música eletrônica. Não era um cara que frequentava boate. Aí você vê meu trabalho hoje, sei lá, tocando ali com o DJ, eu falo, cara... Mas como um bom profissional, mandaram fazer, eu vou lá e faço, né? Isso. Eu também não sei... Posso te ver dizendo sim, lá vou eu. Não sei dizer não. Aí eu falei, uma oportunidade de entrar na festa. Aí tinha aquela coisa de poder beber um uísque. Eu falei, então vou entrar aqui, pelo menos um uísque eu vou beber. Então foi por aí o negócio. E aí a coisa aconteceu. Assim, quando eu me vi ali na pista de dança pela primeira vez, foi muito impactante, assim. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. Primeiro eu cheguei do lado do DJ e falei, é pra tocar aqui? Ele, mas não é aqui não, é lá embaixo. Aí eu, caramba, como lá embaixo? Aí o cara botou um pedestal com o microfone, assim, eu comecei a tocar aquela energia. Tiveram que me tirar de lá, né? Porque eu falei, não, o engraçado, né? Eu odiava música eletrônica e passei a amar numa virada de chave da vida, né? Tá, mas e repertório? Cara, foi, assim, eu acho que com a escola musical que eu tive, que eu sou muito grato, assim, a gente estudou sempre muita improvisação. E dali eu meio que ia recebendo a informação
e tocando o que eu podia, o que dava, assim, tal. E, de repente, eu senti que estava casando e que estava bom. Aí, dali, teve um corte na história, eu fui estudar música eletrônica, né? Eu falei, cara, como eu gostei disso, eu vou estudar muito música eletrônica. Aí comecei a fazer um estudo bem profundo, e daí eu meio que me lancei para tocar junto com os DJs. E daí o primeiro casamento veio de uma forma muito natural, tem 11 anos esse casamento. Até hoje os noivos são meus amigos, meu primeiro contrato de casamento, né? Porque teve esse que foi o noivo que me descobriu, que eu também conheço até Não, hoje. foi o noivo que te empurrou. E aí Acaba criando o que essa me relação, empurrou. né? E depois vieram os meus, vamos dizer assim, meus primeiros noivos, que são o contrato ali e tal. O casamento também tem isso que é muito interessante, que acaba que marca a nossa vida de uma maneira que é muito legal. Quando os noivos completam 10 anos, a gente meio que completa 10 anos juntos, né? Claro. Então, Exato. eles fizeram 11 anos, foi ano passado, aí eu sei cravado, porque a gente conversou, ele me acompanha até hoje nas Celebram redes. juntos. E ele fala, cara, Breno, que legal ver que a tua vida também virou isso, né? E tem uma coisa que é muito legal em casamento, assim, a gente que está lá na festa, a gente não está só trabalhando. Essa energia que vem da felicidade deles, ela toma conta da gente. Então, cria 2 momentos. Primeiro, a gente não esquece nunca mais. Né? A gente não esquece nunca mais. Segundo, a gente não consegue parar de fazer isso, né? Então, pulou uma vez na pista, empurrado ou não, é para o resto da vida, não tem jeito. Falei na abertura do programa que tu moras em Petrópolis, no Rio Isso, de Janeiro. sou nascido em Nasceste em Petrópolis. Então Isso. tu és fluminense, tu não és carioca. Isso. Carioca Carioca nasce na cidade sou do Rio eu. de Janeiro. Carioca exatamente. Carioca sou eu. Correção feita. E Santa Catarina, qual é a tua relação com o estado de Santa Catarina? Então, eu fiz um casamento em Trancoso uma vez, que o fotógrafo era o Marcelo. Marcelo Schmeller. Aí, acho que teve alguma noiva, assim, tal, que ele falou de mim e do Bruno. Que era uma noiva minha. Que era uma noiva da Patrícia. Aham. Daí, foi amor à primeira vista. Quando eu vi a Patrícia, eu falei, cara, ela tem um astral muito bacana. Eu curto muito trabalhar com quem tem um astral Nós sabemos bacana. bem, né, Maia? Conhecemos bem. E aí eu falei, cara, que legal, né, cara? Dá vontade de ficar aqui, né? Eu falei assim, não vou voltar, né? E essa questão que tu levantasse, ela é muito, eu acho que é muito clara, né, para todos os profissionais que fazem casamento. Que é o seguinte, você começa, né, vou falar um pouco por mim, você começa a primeira em Florianópolis, aí você faz o casamento, um convidado que é de Balneário Camboriú vê o teu trabalho. E esse convidado vai casar 2 anos depois. Ó, queremos o celebrante lá, o Rafael. Te leva para Balneário Camboriú, chega lá, tem uma cerimonialista que nunca viu o teu trabalho. E ela começa a te indicar em Balneário Camboriú. E aí tu faz, aí vem um casal que é do Paraná, e aí a cerimonialista lá, e assim vai, e tu vai ganhando corpo. E aí tu vai tecendo ganhando... aquela teia. Vai é ampliando, muito legal. ampliando, Conexão. e Boca a acaba boca é muito fazendo forte. que nem o Breno, que já tocou casamento em mais de 10 países, Exato. né? E é Mais isso. de 10 Um países, leva experiências outro. muito legais. Tem que estar aberta essa oportunidade, né? Sim. E aquela história do início, né? Do primeiro casamento, do primeiro momento que tu teve que te adaptar. E Sim. essas adaptações, elas continuam durante toda uma carreira, né? Toda a vida, né? Quais são as adaptações, assim, mais, sei lá, esdrúxulas que aconteceram, assim, na tua carreira? Tu te lembra? De tu ter que sair da zona de conforto para poder se resolver? Cara, assim, tecnicamente falando, é um pouco assim, é total, porque você pega um instrumento acústico e você mistura ali com a música eletrônica. Então, é uma coisa é complicado, porque a natureza do instrumento, eu não vou entrar em detalhes, enfim, mas é uma outra natureza, né? De você misturar o saxofone Ele foi com feito por uma sintetizadores. coisa e tu coloca em outra. Então, assim, isso já é muito fora da zona de conforto. Você adaptar o seu som, a sua coisa toda. E ali, assim, de repente você percebe que você precisa agitar aquela pista de dança, né? E aí, como você agita aquela pista de dança? Aí começa você que é um cara mais de palco, de gravação, você começa a entender que aquilo tudo deve ser desconstruído, como você está dizendo aí. E é isso, a gente fica se desconstruindo o tempo todo. A gente deve desconstruir o palco para fazer algo nascer ali no meio da pista de dança. Acho que o ponto que eu mais ódio hoje é essa desconstrução, sabe? Você tem que, como todos nós, né? No meu caso ali, eu estou no palco, eu estou em cima do palco e as pessoas estão me olhando. E eu procuro desconstruir isso ao máximo para que as pessoas olhem os noivos e que a coisa fique com eles, mais do que comigo. Então eu vou acendendo assim os pontos delicados da festa, eu vou acendendo. Isso que tu está dizendo para nós é muito importante num casamento. A gente, como profissional de casamento, tem que entender que nós estamos ali para somar. E somar significa abrir mão de algumas coisas. A gente, eu acho que assim funciona melhor, mas se eu vejo que está indo para o outro lado, eu tenho que ir junto e fazer a minha parte. Essa postura de um profissional de casamento muda completamente o resultado do dia.
muda completamente o resultado do que os noivos vão levar para sempre. Primeiro, essa atenção de que são eles, não somos nós. Não sou eu, não é o DJ, não é a decoradora, não é o fotógrafo, não é. São eles. Isso é o que importa nesse dia. E segundo, assim, não tem receita. Eu sei que se eu fizer assim vai dar certo, mas eu estou fazendo e não está dando, então eu vou criar outra coisa. E isso, para mim, é o grande segredo de um profissional, de um excelente profissional de casamento. É entender o que está acontecendo e se adaptar. Ter a sensibilidade de perceber e se adaptar. o que está Porque acontecendo. um casamento é o casamento. Exato. Não tem nada a ver com o que a gente fez semana passada e o que a gente vai fazer amanhã. Exatamente. É o casamento. Exato. Essa leitura de se adaptar, desconstruir, reconstruir e olhar para os noivos como centro de tudo é o grande segredo. Improvisar, muitas vezes. Isso muitas acontece vezes. bastante. Se prepara, Muitas cria um vezes. cenário na cabeça, vou aqui, aí daqui a pouco olha, não, acho que eu vou Sim. por aqui, que isso acontece Sim. bastante. Sim, sim. E é legal porque eu sinto que é todo mundo improvisando o tempo todo, né? Claro. Então, às vezes, assim, eu tive uma dica muito legal da Renata Xavier, que é fotógrafa, lá no Conheço Rio. ela. Ela me deu uma dica Ela muito é legal uma vez. Eu tava tocando assim tal, e eu tocava de frente para os noivos, assim, né? Os noivos estavam aqui e eu tocava de frente para eles. E ela falou assim: Breno, vem aqui na minha câmera aqui. Olha aqui você aqui. Aí só tinha eu de costas, né? E os noivos ali de frente. Ela falou: cara, por mais que eu me desdobre aqui não vai ter uma foto boa para você de álbum. Vai ter uma artística, às vezes, que vai mostrar o teu saxofone e eles. Mas não vai ter você, cara. E ela assim, os noivos gostam tanto de você, cara. Tipo, por que você, na hora que você tá tocando, você não invade eles e vira um pouco? Entra. Aí eu falei, caramba, então você vê que assim, é ela ajudando o meu improviso. E aí, assim, acaba que eu também consegui retribuir essa uma vez, porque o que aconteceu? Teve uma vez que a noiva era muito de dançar e o noivo, ele não era tanto. Ele era um cara que ele era mais de beber e ficar ali com um amigo. Aí eu sentia que quando esse amigo, em específico, que parecia ser aquele palhação do segundo grau ou da faculdade, quando esse amigo em específico ele chegava perto do noivo, o noivo, eu senti que a partitura corporal do cara mudava, cara. O cara ficava feliz. Só que você vê, eu tô tocando, tô de óculos escuros, tô percebendo e tô de olho, isso. né? Aí você vê como é que é a coisa da improvisação que você falou, Rafael. Tipo, eu ali, aí daqui a pouco eu falei, cara, meu irmão, vou ter que trazer esse noivo. Aí vinha a galera do vídeo com aquela luz e tal, falava, gente, olha só, vocês têm a noiva pra caramba, não é verdade? Vocês têm muito, né? Aí eles, eu falei, pô, vocês querem o noivo, não querem? Queremos. Eu falei, pô, eu também. Então, assim, olha só, tenta desligar isso aí um pouquinho e me dá um tempinho, fica por aqui e tal. Aí você vê, resumindo pra caramba a história, quando esse amigo mais palhaço, assim, chegou perto dele, perto da pista, eu tirei meu sax, coloquei no amigo, e peguei meu óculos escuro e coloquei no amigo. Cara, isso pro amigo, que já é mais palhaço, no sentido mais bonito da palavra... Um prato cheio, né? O cara, exatamente, um prato sentiu cheio. prestigiado. O cara pegou o saxofone e foi pro meio da pista. Cara, o noivo, ele desmoronou, assim, ele ficou... tipo, ele foi... Então, nessa... foto, vídeo e tal. Então, você vê que, assim, é uma improvisação que rola em conjunto. Então, acho que tem isso também, cara. A gente trabalhar sempre a coisa do interdisciplinar, né? Eu sou casado com uma fotógrafa hoje, que já fez aula com o Laura também. O mundo é legal, né? Ela foi no Ed Brasil. Que legal! E, inclusive, ela tá se matriculou no curso da Mana. Que, enfim... A maravilhosa Managô. Já teve com a gente. Então, e aí... a gente conversa muito sobre isso, né? Essa coisa do tentar fazer a coisa coletivamente. E não do fazer um show, ou do fazer uma boa foto. Ou não é só isso, né? A gente precisa trabalhar unido, né? Agora, basta poucos minutos aqui do nosso episódio que dá para perceber que tu és dos nossos. Aliás, todos que já passaram por aqui são Exatamente. assim. Claro que existe uma relação profissional aí, mas o olho brilha, o jeito de falar, o encantamento. Total, não é só trabalho. Não é só trabalho. Não é. A coisa mudou a minha vida, né, cara? Porque, assim, acho que quando você vê que esse time todo realizou algo para duas pessoas, né? Quando a coisa se torna realidade, né? Isso é muito legal, cara. É um tesão danado. Isso dá um prazer imenso. Que claro, você cada vê vez cai na pista e vê aquilo tudo acontecer e que tu é parte disso, é um alimento para a alma, né? Sim. A gente sai renovado. Muitas vezes eu termino um casamento, 14, 15, 16 horas de casamento, aí chega a equipe de recolha, ou chega alguém, tu tá aí ainda? Eu tô ótima, mas não dormiu, eu tô maravilhosa, tá feliz ainda? Meu Deus, que noite linda! Faz a o que gente gosta, se alimenta dessa energia que a gente só alcança quando
todo mundo trabalha junto para que os noivos fiquem felizes, para que as coisas sejam de acordo com aquilo que eles esperam. Isso é fazer um bom casamento, Que é a história que a gente falava fora do ar, né? Que é a energia que vai e a energia que volta também, né? E é sempre uma energia boa quando a gente fala de casamento, tem muito sentimento, enfim, tem N motivos, né, para que isso aconteça. Às vezes não dá muito certo, né? Tá falando com o Breno, tô lembrando uma história. Eu fiz um casamento há uns anos atrás e foi na igreja, tinha um sax, tinha um grupo instrumental, e a noiva pediu para entrar com o sax. A noiva entrava com o pai, o saxofonista entrava atrás. E até aí tudo bem, né? Eu não sei quanto tempo de fôlego um saxofonista toca direto, mas estava tudo dentro da normalidade. Só que a noiva resolveu que ela queria estender aquela nave muito tempo. E ela começou a caminhar em passo de tartaruga. E o saxofonista começou a andar atrás e tocar, mas ela não ia para frente. Vamos! Vamos! Aquele empurradinho, né? Aí daqui a Preciso pouco, que tu vá mais rapidinho. Comecei a ficar preocupada, aí eu sempre tenho uma assistente minha com os músicos. Aí eu chamava no rádio e dizia, pede para os músicos tocarem alguma coisa para ele respirar. Ele está ficando vermelho já. Ele estava ficando vermelho. E os músicos não queriam tocar, eles estavam rachando de rir. E ela dizia, Patrícia, eu não consigo nem controlar. Eles estão se segurando para não gargalhar dentro da igreja. Disse, pelo amor de Deus, vamos salvar o saxofonista. Resumindo, eles não conseguiram tocar, porque eles estavam rindo muito por dentro, lógico que eles são profissionais, não estavam gargalhando na igreja. A minha assistente já estava nervosa, eu olhava para ele e dizia, esse homem vai cair no meio da igreja. E a noiva passa, ela nunca soube disso, nem precisa saber, né? Mas ela quase matou o saxofonista no casamento dela. Daqui a pouco nós vamos querer uma história tua. A gente tem um quadro justamente para contar casos e acasos. Na hora que eu vou fazer a apresentação tua, né? A Patrícia ainda me alertou, falando, ó, é músico para festas de casamento, né? Não músico de casamentos. Não. Por quê? E qual é a diferença? Cara, vamos lá. Acho assim, a gente brinca que um pouco da arte que a gente faz, né? Acho que toda arte tem isso, né? Que é o pingo do que a gente é, né? Acho que a foto vai ter isso, o vídeo também vai ter muito do que se é, né? Eu sou, acho que uma alma muito expansiva, né? Então, eu sempre me aproximei, musicalmente falando, de uma coisa mais festiva. Não foi uma coisa escolhida isso, assim, sabe? Até uma vez, eu fazendo música para teatro, eu fui fazer uma turnê na Europa, sendo dirigido por um grande amigo meu. E era um grupo, assim, de 4 músicos, ele dirigia e tocava também. E ele falou, Breno, eu poderia te colocar para tocar uma balada. A gente chama de balada música mais lenta, aquela coisa mais bonita, que é uma coisa super, enfim, sentimental, para tocar no coração mesmo assim. Ele falou, eu poderia te usar para isso. Você ia executar de uma maneira legal, mas a tua alma não fala assim. Ele falou assim, eu vou errar na minha direção musical se eu te colocar para tocar esse momento mais balada, mesmo sendo sax, mesmo tendo esse corpo para tocar uma música mais lenta, com uma propriedade bonita, que você vai ter essa propriedade, só que, cara, vai faltar um gole para você nesse lugar. Agora, quando a gente fala de festa e fala de entrega, de celebração e alegria, você é um cara que a tua alma conversa com isso. Então isso, quando ele falou isso pra mim, isso foi muito antes de ter feito casamento, assim, sabe? A pista de dança, né? A festa, né? E aí, beleza, eu sempre toquei cerimônia tranquila, é uma execução tranquila, se você é bem dirigido, obviamente, né? É um cenário totalmente diferente, é difícil pra caramba, você tem ali orquestras e tal, beleza. Mas ali eu fazia a minha parte e de boa. Agora, na festa foi de fato onde eu acho que a minha alma se encontrou ali no que me faz mais feliz também, né? Que é a expansão e a alegria de levar alegria, né? Eu sou testemunha. É mais ou menos isso. O Breno, quando ele cai na pista, é assustador, porque ele leva junto com ele essa alegria. E é impressionante, assim, como uma energia de uma pessoa feliz transforma e levanta uma festa. Não que seja necessário, porque ele só faz festa boa, elas sempre estão muito boas, mas quando ele cai na pista, gente, chega a ser assustador. A gente quase que sente, ou quase que toca a energia que cria, e as pessoas parece que se levam juntas, assim. Para quem assiste como eu, porque eu passo a noite assistindo festas, é um privilégio. Eu também. Eu não. Eu vou embora um pouquinho, tu já foi embora. Mas tu devia ficar numa para ver o privilégio que a gente tem de assistir. Não é, Maíra? Quando a gente assiste esse choque que dá na pista, quando o Breno entra, é uma coisa impressionante. É porque, assim, na fotografia, o que acontece, né? É um recorte de um contexto.
né? Então, quando eu estou fotografando, eu percebo, talvez um pouco mais profundamente, mais focado, tudo que está acontecendo com aquelas pessoas que estão dentro do quadro. Então, tudo que aquelas pessoas reagem, sorriem, choram, etc., fica tudo muito mais intenso, porque está enquadrado naquilo. Então, essa percepção que a Patrícia colocou agora, para mim, é mais intenso ainda. Sim, você está no meio da coisa. Muito ali, né? mais perceptivo, muito mais. Sem tudo isso, porque tem uma palavrinha que tu falasse aqui agora que me marcou bem, porque eu pensei nela no mesmo momento, que é entrega, né? Tem que ter entrega. Breno, o que você fala para as pessoas que fazem uma ligação direta ainda até hoje, acho que ainda tem muita gente, do sax com a cerimônia em si e não com a festa? Eu acho assim, o sax, cara, ele é um instrumento, ele cria um envolvimento muito íntimo nosso, porque por frequências e estudos, assim, o saxofone é um instrumento que tem o timbre 1-2 que mais se aproxima da voz humana. Então, assim, o tocar o saxofone, tanto que assim, tem gente que toca o saxofone perto dos bichos, assim, e os bichos vão reagindo, cada um de uma maneira. Eu acho que, assim, pegando isso, assim, né, como uma ideia, eu acho que o poder de estar ali na cerimônia e emocionar alguém, né? Porque normalmente o saxofone ele acaba pegando um papel de solista, né? Ele pega um papel de destaque ali e tal, né? A figura do saxofonista tem essa força ali com a gente, né? Acho que na cerimônia, se bem escolhido, bem dirigido, o saxofone ele consegue atingir e ganhar uma coisa plena dentro da cerimônia, e sim tocar as pessoas. Todo mundo entende que é o saxofone, né? Mas tu não acha que as pessoas, ainda existe isso, assim, as pessoas fazerem uma relação mais direta do sax com a cerimônia e menos com a festa? Existe. Funciona na festa? Agora entendi a tua pergunta. Eu sempre pergunta. imaginei que o sax era ali na entrada da noiva. Sim. No tal, Sim. E aí, não. Existe essa dúvida, sim. Então, existe. Mas na festa super funciona, a gente sabe, teu trabalho é de excelência, né? Sim. Por quê, né? Explica para as pessoas como é que funciona, como é que é essa relação com a festa em si. Eu acho assim, como é um instrumento rico em possibilidades, ele tem aquela dificuldade que eu falei para vocês ali antes, da colagem do saxofone com a música eletrônica. Mas eu acho que assim, eu vou até estender a coisa do sax para outras atrações. Assim. Eu acho que tem que ter a ver com o casal, sabe? O casal curte saxofone, ele vai descobrir por ele mesmo que existe o saxofone na música eletrônica. Ele vai entender, pô, cara, existe. É uma coisa que hoje já está rodado, assim. Acontece. Engraçado que tem gente que não conhece. Às vezes eu tô tocando na festa e o pessoal, caramba, isso existe. É novidade para algumas pessoas, sim. Mas ele para quem já conhece o saxofone, é uma coisa que está ali presente, entendeu? Então acho que se a pessoa se encantou e sente que tem a ver com ela, é uma boa contratação. Eu acho assim, um ponto forte. Você consegue ligar todas as idades na festa, assim, sabe? Você tem ali, às vezes, o mais velho que ama o instrumento, porque já tem aquela memória afetiva do instrumento na infância, porque o Pixinguinha tocava chorinho, porque o Charlie Parker tocava jazz, porque, enfim, o Joe Coltrane, o Miles Davis, enfim, no trompete, mas aquilo tudo já é uma referência para quem é um pouco mais velho, e o camarada vê esse instrumento, que teoricamente seria mais velho, inserido numa roupagem super nova, que os jovens também estão curtindo. Então, eu acho que tem esse momento que você integra, né? Que você integra. E acho que isso é um grande poder que o saxofone tem enquanto atração de uma festa. E é uma surpresa para quem não conhece. A gente assiste isso, né? A boa parte da festa nunca ouviu ou ouviu falar nessa possibilidade. Os noivos, sim, contrataram, escolheram, alguns mais próximos, algum que já foi numa festa que teve, mas a grande maioria não tem essa visão. Quando surge um sax no palco, já é legal. Quando o sax pula na pista e bota fogo, aí as pessoas ficam... É surpreendente, né? É surpreendente. Porque só a música eletrônica, a base, Sim. que seria do DJ e tal, Sim. ela por si já agita a galera. Já agita. Ela tá ali pra isso, né? Parece que aquilo só se basta. Mas Sim. quando tu insere o saxofone, aí a mágica acontece. É um plus, né? Exatamente. Eu acho que é isso que faz com que na as verdade, pessoas... aquilo basta. Um bom DJ numa festa de casamento é o suficiente. O que a gente não imagina é que quando entra essa energia extra, fica muito diferente daquilo que a gente achava que bastava. Exato. Né? Então, um bom DJ sozinho faz uma boa festa? Sim. Mas quando o sax entra, a gente se surpreende muito e para muito melhor, e a gente entende que ele tem o seu papel numa pista.
Tem repertório? O teu trabalho é mais livre? Como é que é a conversa com os noivos? Como é que vocês montam, né? A 4 mãos, 6 mãos, 2? Como é que funciona todo esse processo? Normalmente, eles passam uma... Eles dão um briefing mais ou menos do que eles gostam. Só que o que acontece de fato é que a gente tem... E aí também é uma coisa que veio da desconstrução do músico e de agregar um músico ao DJ. Tem esse lado. Eu nunca... Com essa coisa de não fazer o show e puxar o DJ para frente junto comigo, eu fui entendendo o universo do DJ. Então hoje, a leitura do DJ numa pista de dança, o cara toma... A cada 3 minutos ele está tomando uma decisão importante, cara. Ele precisa entender, cara, eu puxei aqui, tal música, veio aqui esse lado da galera aqui, que legal. O mais velho tá aqui, eu vou ter que segurar. Então, assim, como são 12 anos fazendo isso, o camarada, quando ele não ensaia comigo, assim, tipo, o Bruno é um cara que já me conhece tocando. E eu também conheço ele. Então, a gente nem falou determinada música, ele já puxa uma de 10 anos atrás. E eu já sei tocar aquela, porque é um repertório que vai se acumulando aqui dentro do meu coração, dentro da minha memória, ele tá aqui. Sabe? Então, sempre entra música nova, mas as músicas antigas não saem. Então, vai numa crescente. Às vezes eu me surpreendo, eu falo, caramba, cara, você vai tocar essa música, meu irmão. Acho que tem uns 5 anos que a gente não toca essa música. E não, pois é, porque eu vi aqui, lembrei dela e toquei. Então, além de ter assim, o pedido do noivo, dos noivos, tem também o que é muito importante, que é o que os noivos não querem. Isso é até mais importante do que o que eles querem. É o que eles não querem de maneira nenhuma. Então, assim, a gente tem esse repertório na mão, porém, é uma apresentação viva. Ela não acontece daquela maneira cartesiana. Ela acontece de uma maneira com muita liberdade. Agora, se o casal falar que queremos muito isso, vai ter. Vai também dependendo da possibilidade, né? Porque eu acho que, assim, uma coisa que eu sou muito sincero com os noivos nas reuniões que a gente marca, antes de fechar e tudo mais, sabe? Eu preciso entender se eu tenho a ver com eles, assim, sabe? Se é uma coisa que conversa, porque a atração, ela tem que ter a ver com eles, né? Uma vez uma noiva veio falando comigo, Breno, eu tenho você e uma escola de samba. Aliás, eu tenho você e eu pretendo contratar uma escola de samba. Bateria da Mangueira. Aí eu falei assim, pô, olhei pra ela assim, falei, pô, ela tem um falar mais cadenciado, o noivo também é na dele. Falei, caramba, cara, o pessoal só queria, assim, no briefing, muita música em inglês. Eu falei assim, cara... Eu falei assim, gente, olha só, o que vocês fazem no carnaval? Aí eles assim, não, carnaval a gente vai pra uma pousada em Paraty, a gente fica na pousada. Eu falei, olha, mas... Qual a ideia dessa pergunta? Foi boa. A pergunta foi ótima. Da onde que veio essa escola de samba? Não, porque as madrinhas adoram. Eu falei, gente, tá errado. Eu falei assim, porque as madrinhas não têm que adorar, as madrinhas adoram vocês. E aí assim, cara, tem que ser uma coisa que vocês gostam, cara, porque senão não funciona. Então, assim, quando você fala, o noivo pediu, vai ter, assim, eu acho que a gente rola um casamento aí muito grande, porque quando a pessoa me escolhe, a pessoa já não meio que já entende que é aquilo ali. Aí faz um pedido ou outro que está super dentro. E aí, se está super dentro, beleza. É muito raro ter um pedido de música que não faz parte de uma coisa que a gente toque. É muito raro, muito, muito raro. Porque normalmente tá encaixado já com o que funciona. O que pode acontecer, nesse caso, né, dos noivos, da noiva, por exemplo, achar que uma parte do repertório tem que ser voltada para as madrinhas, por exemplo, né? As madrinhas adoram, tal, etc. O que pode acontecer é que a gente vê a festa rolando e não vê o casal na pista. Exatamente. Isso. E não vê os noivos. Eles né? não estão na pista. Eu acho que esse é um ponto-chave. Um ponto-chave muito. Você tirou onda agora, porque realmente é isso. A festa precisa deles na pista, né? Claro. Sem eles não faz sentido. Exatamente. Exatamente. Breno, o papo tá bom, poderemos ficar aqui horas e horas conversando, te ouvindo, debatendo, trocando informações, aprendendo um com o outro. Nós vamos nos encaminhando para o final desse episódio do nosso Pode Beijar. Nós temos 2 quadros nesse finalzinho, mas na frente um pouco a gente responde algumas perguntas do público, né, que mandaram, que nos enviaram. Aliás, tem de várias regiões do país, inclusive, né, não só de Santa Catarina. Nós separamos 3 perguntinhas aqui, vamos passar para você e a gente conversa um pouquinho também sobre essas perguntas. Antes, porém, queremos saber de algum acontecimento que tenha te marcado na tua carreira em casamentos. Uma história, uma curiosidade, algo engraçado, algo incomum. Fica à vontade. O palco é teu nesse momento. Tem muitas histórias, né? Mas eu acho que eu vou contar uma bonitinha, porque também tem umas histórias de derrota também que são boas. Eu posso... Vou contar a primeira de derrota.
Aí, tipo, a de derrota... Não foi muita derrota minha, mas foi uma coisa curiosa. Estávamos na festa e só chegou a noiva pra festa. Já tinha vindo da cerimônia, só chegou a noiva. Eu falei, cara, mas o que aconteceu nessa cerimônia? Aí, beleza. Aconteceu que o noivo, ele meio que teve um surto, assim, e tal, e ele começou a espumar pela boca, mas na porta da igreja, na frente, assim, tal. Ele falou, saiu dizendo que ia fumar um cigarro. Vou fumar um cigarro. Aí o pessoal do cerimonial, não, você não... Cuidado, hein? Tipo, não fume... Porque a noiva tá chegando aí. Beleza. Aí o cara começou a espumar, com aquela correria, aí botaram ambulância e levaram o cara. E aí ficou naquela e tal. Só que aí tinha um médico lá na festa, né? Que ele, antes do cara ser levado, ele meio que viu, assim, tal, o cara sendo levado e tal. E ele foi lá... E o cerimonial falou, nossa, mas que coisa, cara. Logo nesse dia ele passou mal, todo mundo preocupado. Ele falou, cara, olha só... ele não passou mal, né? Tem alguma coisa errada. O que aconteceu? Ele botou um sal de frutaena na boca pra não casar, né? Sério, cara? E aí Peraí. Essa história a gente não pode, porque não pode servir de exemplo. Não, então, é por isso que eu falei que é história de derrota. Aí chegou sua ideia genial. Que ideia genial. Eu tô aqui, ele tá contando a história, eu tô pensando no pai de uma noiva que teve um infarto na porta da igreja, pensando que era uma coisa grave, porque esse ficou internado vários dias. Olha, meu Deus. Tô me lembrando do pai dela, coitadinho, que teve um infarto dela, da festa, e ele me vem com... O sal, hein? Que loucura. Aí, enfim, teve uma manobra, né? Porque o pessoal ficou esperando ele na festa, ele não chegou e aí o pessoal falou, olha, gente, tá tudo pago lá, a festa, não vai voltar atrás. Como é que vai terminou ter festa. Teve festa. Não dei casamento. Não teve o casamento, mas festa. teve a festa. Teve a Tá, e festa. conta da vitória, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Todo mundo aflito A da aqui. derrota a gente já ouviu. Então vamos lá, uma de vitória. Para fechar bonito, né? Enfim, a de vitória foi o seguinte: um noivo já me via tocando em algumas festas e tal, e ele queria muito que eu tocasse no casamento dele. A noiva amava o saxofone, ela queria de tudo que é jeito e tal, e ela falou, não, tem que ter o Breno, aí me contratou. Ok. Mas aí ele veio falar, Breno, eu comecei a estudar sax, eu quero fazer uma surpresa para ela. Então, no momento da tua entrada, eu queria tocar. Você consegue agilizar uma coisa de me dar uma aula e tal? Não vai rolar de te dar essa aula, porque eu tô numa correria tremenda, mas eu consigo te dar alguns aconselhamentos. Então, ele pegou um professor e ele começou a estudar. E o processo dele foi muito legal, porque ele já morava junto com ela. Então, ela tinha que sair para o trabalho e ele tinha que ir para o trabalho dele também. Então, ele voltava cedo e ficava tocando sax. Só que o condomínio todo dele já estava de saco cheio dele tocando sax. E ele falava para a galera assim, gente, por favor, não fala nada, porque é surpresa. Depois que tiver o casamento, depois que tiver o casamento, eu vou parar. É só até o casamento. E aí, tipo, o pessoal, caramba. Então, ele conseguiu estudar uma música... Um ano estudando, tipo, ele conseguiu preparar essa música. E aí, no meu momento de entrada de pista, que ela queria muito, assim, tal, que eu desci do lado dela para tocar, ela assim, cadê o Diogo? Cadê o Diogo? E tal. E aí ele já apareceu com outro saxofone e ele que tocou. Massa. E os vizinhos foram convidados pro casamento, será? Espero eu, né? Eu acho que se reclamou muito, não foi, né? Depois teve outra festa no condomínio para comemorar o encerramento dos ensaios. Cara, um ano. Ele ficou estudando. Um ano. Cara, a galera tava de sax cheio, né? Saco cheio. Porra, um ano é demais, cara. Eu não aguentaria, velho. E o cara lá tocando, estudando saxofone. Breno, as pessoas que sabiam, né, porque a gente anuncia previamente que você estaria conosco nesse episódio, foram mandando questionamentos, enfim, separamos 3 aqui. A Amanda, que é de Balneário Camboriú, que tipo de música tem que ter para a festa durar muito? Muito, vamos lá. Eu acho assim... a construção musical ela é uma coisa que é muito de um ponto a outro, né? Então eu acho que um bom casamento ele não fica em determinado gênero, ele não cola em determinado gênero. A gente tem que fazer andar. Então acho que assim, eu sou suspeito igual de house, né? Então tipo, eu acho que house é uma música que tem que ter no casamento. E tem que haver também, para responder ela mais diretamente ainda, eu acho que aquelas roupagens das músicas mais antigas com dinâmicas com novas produções, remixes, que a gente chama, né? Remixes mais novos. Então você tem o Sinatra, o vocal do Sinatra com uma batida bacana, e isso traz todas as idades, então eu acho que essas coisas não podem faltar. De jeito nenhum. Olha que legal, moro no Tocantins.
Você vem tocar no meu casamento? Já foi para 10, 11 países, mais do que isso, né? Óbvio, eu tô cantinho. Vai, não vai? Sim, vamos. Chama que nós vamos. Vamos lá que nós tô lá. Joana de Palmas. Que legal a participação com a gente, obrigado. Com quanto tempo de antecedência tenho que lhe procurar para contratá-lo? Como é que está essa agenda? Essa é da tua terra aí, da área, né? Marcela, do Rio de Janeiro. Eu estando no Rio, eu consigo fazer 2 casamentos por sábado. Mas nessa vida nossa de andar, né? Tipo, eu tô aqui, é esse casamento. Então, acho assim, é legal entrar com 1 ano, né? Pelo assim, menos, o quanto antes. Porque aí a gente consegue achar a data, né? Tem gente que faz muita questão, acho que casamento é uma coisa de prioridades, né? Então tem gente que vai ter a prioridade no buffet ou a prioridade, enfim, em qualquer outro profissional. Então acho que esses você tem que procurar primeiro para esses caras aí formarem o seu time, né? Então, esse gancho da isso pergunta aí. do Breno, acho que vale até para a gente deixar como mensagem final para todos os profissionais, inclusive, né? Às vezes os casais nos procuram, falta 1 ano ainda. Não falta 1 ano ainda. 1 ano é o ponto, é ali e tal, e passa muito rápido. Se puder antes, melhor ainda, já garante, porque né, a nossa ideia é sempre atender todo mundo da melhor maneira possível. 1 ano é o máximo, 1 ano antes do casamento, a gente já está no limite para talvez conseguir o que quer. Principalmente quando a gente fala de profissionais que vão estar lá presencialmente. Exato. Aquele profissional estando Pra quem presencialmente precisa, para poder executar o trabalho, né? Qual foi o máximo que ele procuraram com exatamente. antecedência, Patrícia? Pra mim, não tem 4 uma anos. equipe que vai Exato. entregar. 4 anos. Eu atendi uma noiva por 4 anos. Olha aí. 4 eu atendi anos. uma noiva por 4 anos, essa foi o prazo maior. Eu atendi já algumas com 3, muitas com 2, muitas 2,5 e menos de 1 ano. Menos de 2 anos é uma coisa nova, recente, em função da pandemia, que tudo meio estagnou. Então, quando a gente retornou, as coisas retornaram e a gente acabou fazendo casamentos com contratações menores. Ou decidiram casar de última hora, enfim, e aí, só que assim, mudou, mas já deu, tá voltando. deu certo que a agenda encaixou, né? Mas nem já sempre é está assim. voltando ao normal. Mas é isso, 4 anos foi meu recorde. Bora programar direitinho, então, isso que aí. programando direitinho, sai tudo certo, não tem problema. Breno, mais uma vez, obrigado de coração, prazer tê-lo com a gente, volte sempre a Santa Catarina. Quando estiver passando por aqui, volta aqui para o nosso Pode Beijar também, será sempre muito bem-vindo, sempre, né, isso é um Patrícia pedido Maeda? meu, se depender de mim, volta muito, porque festa com o Breno é festa de verdade. O que eu mais amo é ver noivo feliz, e o que o Breno sabe fazer melhor é isso. Obrigado, gente. Eu fico muito feliz. Para mim é um orgulho tremendo estar aqui com vocês, que eu sei o quanto cada um de vocês se dedica aí, né, para fazer bons casamentos também. E para levar esse amor adiante em forma de podcast, né? Eu acho que a ideia de vocês é muito boa. A gente precisa ter um lugar para falar. E aqui eu fiquei super à vontade. Falei até o que não devia. Mas, Falou tudo, tá valendo. Tudo vale. Tudo vale por aqui. Aqui não tem isso. Não. Fica bem à vontade. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Sucesso Obrigada, sempre. obrigado. Valeu. Gente, obrigado. Espero que tenham gostado. Foi mais um episódio. Esse a gente falou bastante sobre músicas para festa de casamento, mais especificamente sobre o sax, né? O sucesso desse maravilhoso saxofonista, sax. né? De super sucesso também, super competente nas festas de casamento. Obrigado pela sua companhia e nos próximos dias a gente vai anunciando aí pelas redes sociais, pelos nossos canais de comunicação. A gente Valeu.